World Wide Web, www, internet, dê o nome que quiser. Essa grande rede que interliga computadores pelo mundo inteiro está na nossa vida há 30 anos e mudou nossa rotina para sempre. Hoje, é quase impossível pensarmos em qualquer trabalho, pesquisa ou forma de lazer que não tenha a internet envolvida, seja por meio de computadores, tablets ou smartphones, entre outras plataformas. Segundo o IBGE, o Brasil fechou 2016 com 116 milhões de pessoas conectadas à grande rede, o equivalente a 64,7% da população com idade acima de 10 anos. Para comemorar as 3 décadas desde a criação da rede mundial de computadores, Tim Berners-Lee, o físico britânico que em 89 propôs a criação do www, divulgou uma carta em que destaca que este é o momento para celebrar o quão longe chegamos, mas também uma oportunidade para refletir sobre até onde temos que ir ainda. Mas afinal, quão longe realmente chegamos? O que representa na nossa vida a internet para o bem e para o mal? Saberíamos hoje viver sem ela, sem essa internet? Para responder essa e outras indagações sobre os 30 anos da internet, o Diálogos na USP recebe agora os professores Elizabeth Saad Correa, professora titular sênior do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, pesquisadora nas áreas de comunicação digital e jornalismo digital. E o professor Gildo Magalhães dos Santos Filho, professor titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e também dirige o Centro Interunidades de História da Ciência da USP. Professores, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Bom dia. Prazer tê-los aqui. Vamos começar a entender o que se representa esses 30 anos de internet e como isso mudou a nossa vida, a vida de todos nós, provavelmente para sempre. Eu queria começar justamente perguntando isso. O que representou 30 anos atrás a criação da internet? Que pequena ou grande revolução foi isso? Eu gostaria de começar, professor Gildo. Pois não, claro que a internet não é só o www, mas o www possibilitou, através de um domínio e protocolo adequados, que a grande quantidade de pessoas e empresas e organizações pudessem se comunicar via computador. E isto foi uma sensação logo de início, continua sendo, diria hoje, porque você tem uma forma ágil de comunicação, uma forma, digamos, instantânea praticamente, e isto eliminou uma série de outras tecnologias que nós hoje ouvimos falar, que nem o fax, o telégrafo. Sim, exatamente. Tecnologias elétricas também. Né? Se a gente pensar no fax, o fax tem quase a mesma idade. O fax tem 30 anos também. Né? E sumiu. E, por outro lado, afetou um grande bloco, diria, de comunicações, que são as comunicações por escrito, como o correio. Né? Então, o correio eletrônico desbancou o correio para muitas das suas funções. E isso também foi uma novidade cultural, social e econômica importantes. É por aí, professor Alberto, quer dizer, isso trouxe uma nova realidade para a sociedade, trouxe uma nova forma de ver o mundo, de lidar com esse mundo sensível e que depois vai virar um mundo virtual também, em cima disso? Sim, sem dúvida. Quando ela começou, 30 anos atrás, parece que foi ontem, mas não foi. Não foi. Ela tinha ainda um caráter muito restrito, né? Naquela época se falava em exclusão digital, quem não era conectado e tudo mais. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso, exatamente. Verdade, né? O que acontece é que ela foi se expandindo de uma maneira muito acelerada. Essa aceleração teve muito a ver não só com o desenvolvimento de tecnologias em si, enfim, a parte de informática, software, hardwares e tudo mais, começou a haver uma aceleração da miniaturização, né, dos equipamentos, o que foi facilitando o acesso.
na medida em que as pessoas começaram a ter maior facilidade em ter acesso aos equipamentos e ter acesso à forma de conexão na rede, que também foi mudando. Então, o que aconteceu em termos nesses 30 anos, especialmente nos últimos quase que 10, é que as pessoas começaram a perceber que os problemas de tempo, problemas não, aspectos, né? De tempo, espaço, localização, território, já não eram mais problemas. As fronteiras se diluíram, né? E com essa diluição de fronteiras, você começa a criar processos novos de comunicação e de sociabilidade, de interação com os outros. Porque você reduziu o tempo, você reduziu a distância. Sim. E você consegue falar com a pessoa que está do outro lado do mundo na mesma hora. Se a gente for considerar, né, desde que a internet se instalou mais amplamente na sociedade. O que é importante também a gente destacar em termos de mudança é na medida em que a rede sem fio começou a estar mais disponibilizada para todos, onde hoje praticamente ela está na mão de qualquer pessoa que tem um celular né, inteligente, um smartphone. Sim. E isso provocou uma aceleração ainda maior desse cenário todo. Tá, isso era esperado, Sr. Gildo, quer dizer, essa aceleração. Quer dizer, porque nós temos todo, claro, o passo a passo, a história da ciência, as coisas vão se modificando, vão se aprimorando, mas chegar da forma que chegou o www, a internet, o que seja, e a expansão que teve em tão pouco tempo, isso era esperado ou não? Isso pegou até os próprios pesquisadores de surpresa? Dentro da história da ciência, nesse sentido. Eu diria que, de um ponto de vista tecnológico, isto era esperado no momento em que se começou a miniaturização que a professora mencionou. E essa miniaturização até era estudada pelos engenheiros eletrônicos como sendo com um crescimento exponencial. Quer dizer, a cada X tempo você diminuía cada vez mais e fazia mais funções em um pedaço de um chip menor. Tudo isto, digamos, poderia cair na categoria do esperado. Certo. A ficção científica já tinha até avançado muito mais nesse sentido, falando de comunicações até telepáticas. Sim, né? Verdade. Mas, enfim, hologramas, né? Mas eu creio que não era esperado esta difusão, essa inclusão social. Exato. Porque ao mesmo tempo em que foi barateando o preço de componentes e de equipamentos como o computador, depois o celular, ao mesmo tempo nós vivemos uma outra realidade no Brasil, que é a da exclusão social. Sim. Do lado econômico. Tá? Mas o que nós percebemos é que foi um fenômeno como o da televisão. Né? Às vezes você vai em favelas, pessoas muito pobres, que têm 4, 5 aparelhos de televisão. Não é? Verdade. E cada um tem o seu celular. Quer dizer, isto vem em primeiro lugar para as pessoas. Isso representa o quê? Desculpa, professor, para trazer para o senhor Abete também. Isso é status? Ou é necessidade? As duas coisas. Eu acho que as duas coisas. É isso, professor Abete. Quer dizer, ter um smartphone é hoje tão importante quanto era ter uma televisão a cores 20, 30 anos atrás? Sim. Acrescentando mais um componente que aí vem do lado da comunicação, dos processos de sociabilidade, que é a possibilidade da livre expressão direta do indivíduo para o outro sem uma mediação de um veículo, talvez. Sim, não? Vamos conversar sobre isso. Isso não é tão simples assim. Não é tão simples assim, mas as pessoas, e a própria rede foi oferecendo uma série de aplicativos, funcionalidades, para que elas se expressassem pessoal e diretamente com os outros. E mais do que isso, só pessoal e diretamente, com grupos, ou seja, buscando identidades similares
para que ali se pudessem trocar ideias, discussões e cada um pudesse expressar sem limites. Posso só colocar trazer uma coisa para a senhora? A senhora comentou identidades similares. No que você traz, você busca grupos com identidades similares, você não traz o contraditório. Você está replicando o que você já pensa. Então você entra no grupo para reforçar o que você já pensa. Exatamente. Tem esse risco, né? Muito risco. Esse aí muito também, risco. Que é o que o pessoal fala que são as bolhas, né? Isso, são as bolhas. As bolhas da internet, as bolhas informativas, aonde você se fecha, não escuta o outro, e a própria estrutura tecnológica, especialmente das plataformas sociais, ela favorece a formação de bolha, porque o algoritmo lá que gerencia todo o processo, ele tendencia você a conversar apenas com as pessoas com seus iguais. Com seus iguais. Sim. Nesse caso, professor Gil, o senhor mencionou a questão da inclusão. Nós vivemos também aí, então, talvez dentro da internet, talvez um processo tanto de inclusão como de exclusão, tanto social quanto tecnológica? Ou não sabemos lidar com isso ainda? Acredito que sim, porque talvez a gente deva distinguir as duas faces do www. Eu estava me referindo agora à questão de informação e à questão de comunicação. Quanto à informação, é um acesso que possibilita que mesmo pessoas de camadas mais humildes, como por exemplo uma empregada doméstica, possa procurar na internet uma receita de frango. Sim, perfeito. E elas fazem isso. Sim. Né? Enquanto até o tutorial, né? Exato. Enquanto é tudinho. E isto é, digamos, pessoas que nem tinham acesso a um livro, né, ou alguma outra forma de saber esse conteúdo, hoje conseguem e também podem ter o acesso a órgãos burocráticos, a se informar como é que faz para tirar um RG no poupa-tempo. Tanto, essa parte, diria, informacional, ela é um grande auxílio, não isento de problemas, porém, porque se você for olhar muitas vezes o que sai no Google ou na Wikipédia diretamente está cheio de erros e lacunas e contradições. É verdade. E as pessoas não têm ainda o poder crítico para saber avaliar. Agora, do ponto de vista de comunicação, e aí é o que a professora Elizabeth estava mencionando, aí nós estamos, né, no Brasil atualíssimo. É verdade. em que a manipulação de grupos inteiros, manipulação de opiniões para levar para certos resultados, tem sido a constante que nós estamos vivendo, pelo menos desde 2018 no Brasil. Né? E continuamos. É aqui que a professora colocou a questão da falta de mediação. E aí eu queria só trazer também nesse caso o que representa essa conectividade para o bem e para o mal. Né? O que isso representa de fato no nosso dia a dia, na nossa vida real e na nossa vida virtual, se é que a gente consegue hoje fazer essa distinção. Eu chamo de vida híbrida. É isso. Porque a gente está nos dois lugares simultaneamente. Exato, o tempo inteiro. Né? O tempo todo. Mas, na verdade, assim, quando a gente está falando de falta de mediação, eu, especialmente porque venho do campo do jornalismo, claro, estou falando das instituições legitimadas da sociedade como mediadoras da formação de opinião, da discussão aberta e democrática das ideias e tudo mais. O que acontece na hora em que você vai para a internet e esse poder mais estruturado, legitimado, ele não participa das funcionalidades de grupo, né, das bolhas em si, acontece então que a mediação ela torna mais fluida. Bem mais fluida, né? Porque você passa a entrar em ambientes onde o eventual mediador, ele simplesmente é um estimulador do conjunto de ideias que estão ali no grupo, né? Sim. E isso ele tem uma intencionalidade. Ele tem uma intencionalidade, direta, portanto, ele não está fazendo mediação. Não foi mediação nenhuma, né? Então, isso eu acho que
não é um lado positivo que a rede traz, mas é um lado concreto. Ele existe, está acontecendo, e aí voltamos para aquelas instituições legítimas da sociedade, historicamente legítimas, senão não estariam aqui até hoje, né? E que é uma função de retomar um tanto, eu não estou falando do controle, mas retomar o processo de discussão coletiva. Seria o protagonismo? Protagonismo. E de exercer um papel de esclarecedor dos fatos, de contar os fatos e exercer o papel de, então, já que temos o fato, façam as conexões. A rede propõe as conexões, mas uma instituição legítima dá mais sustentabilidade a esse processo. Está sabendo essas instituições legítimas, professor Gildo, estão sabendo lidar com isso? Ou elas se perdem um pouco? Eu tenho a impressão que elas se perdem muito. De que maneira? Porque, veja, uma série de situações de comunicação que vão levar a essa, digamos, supremacia de um grupo ou de um indivíduo sobre outros, isto está ligado com essa prática de instantaneidade que as pessoas se acostumaram. Então você responde na hora, você nem pensa direito e já saiu uma bobagem qualquer. Já foi. Não é? Exatamente. Enquanto que nós, pelo menos na universidade, estamos mais acostumados a ter uma reflexão crítica, pega um texto, você medita sobre ele durante dias, durante meses, às vezes durante anos, até você ter uma opinião. A sociedade hoje não tem paciência para isso. Não. Né? Então, não tem de maneira nenhuma. Esta face da comunicação instantânea desaloja o pensamento crítico já por conta do tempo. Sim. Não há tempo para refletir. E com isto você acaba caindo em banalidades, em exacerbações de ideias. Senso comum o tempo inteiro, né? Exatamente. No final das contas, que... Exatamente. Aquilo que o Descartes dizia que se fosse um bem, seria mais bem distribuído no mundo, porque todo mundo acha que tem bom senso, né? O suficiente. Ninguém quer ter mais do que já tem, não é? Verdade. Uma coisa que eu queria trazer para vocês, aproveitar que o professor Gildo comentou, que mudou a internet, de uma forma geral, mudou a relação com a escrita, com a leitura, né? E durante muito tempo, ou durante um certo tempo, se defendeu muito, dizendo que ela estava recuperando o tradicional hábito de escrever cartas, né? Eu entrevistei um tempo atrás, já tem um bom tempo, mais de 15 anos, o professor e escritor, historiador do livro da leitura, Roger Chartier. E o Roger Chartier trouxe exatamente essa questão para ele. Sim, trouxe exatamente essa questão para ele. E ele colocou uma coisa interessante que eu queria trazer para os senhores, até saber se essa frase dele, essa fala dele, de alguns anos atrás, se mantém atual ou não. Que, na verdade, o que a internet fez foi criar uma nova categoria de alfabetizados e analfabetos tecnológicos. Até porque você tem expressões, formas de escrever na internet que na vida formal ou na escrita formal você não usa. E se aquela pessoa não conhecer, não entender, passou batido. Não faz comunicação, não faz mediação. E outra coisa, há protocolos na internet, né? Que você não pode escrever, como todos nós, na nossa juventude, escreveu cartas longuíssimas para namorados e namoradas, 10, 12 páginas. A gente faz isso, a menina dá um clique ali, deleta tudo e não vai ler. Quer dizer, faz sentido isso hoje ainda? Existe isso, professora Elizabeth? Quer dizer, criou-se realmente uma nova categoria de alfabetizados e não alfabetizados? Existe isso ainda? O que mudou, eu não sei se eu separaria em categorias assim tão distintas. Sim. Mas o que mudou foi você entender a escrita como uma linguagem e não mais como o processo de escrever um texto né, num suporte que normalmente era papel. Exatamente. Agora, e cada vez mais, eu diria, a rede está indo para uma linguagem que combina
expressões visuais, imagens, ícones, uma linguagem mais reduzida em termos de palavras mesmo, né? Mas até você muda a estrutura da palavra para poder fazer caber num Twitter. Exatamente. Né? Exatamente. Mas o que acontece é que se muda de patamar de formas simbólicas de expressão. E aí eu tenho para mim que ainda é algo que as pessoas estão se adequando. Ainda Cada um ao seu jeito. Cada um ao seu jeito. E aí você volta para as instituições formais que são de texto. Sim. Elas ainda não chegaram lá. Não chegaram lá ainda, né? Ainda estão num passo. Estão num passo. E por isso que a grande audiência vai buscar quem está falando a sua linguagem mais próxima hoje, do seu jeito. E acaba afastando daquilo mais formal. Sim, é isso, professor Gildo. Quer dizer, o senhor concorda com isso? Quer dizer, há uma outra configuração? Eu acho que há, sim, outra configuração, mas a velha ainda resiste. Sim. Sim. Aí que está. É uma resistência pacífica ou não? É uma boa resistência? Primeiro se tentou uma coexistência. Sim, não é? exato. Que aí seria pacífico. Mas eu estava lendo hoje, até me espantei, um jornal britânico que chegou com 1 milhão de assinaturas, das quais 2/3 são ainda do impresso. Olha. Portanto, eu acho que é uma resistência que é talvez um pouco mais do que passiva. E eu estava lembrando também de um fenômeno que já faz algum tempo, que preocupa muito quem faz arquivologia. No que, professor? Exatamente onde você vai arquivar os esboços, os preparativos, por exemplo, para se escrever um artigo. Verdade. Você não tem mais esse antes, né? Esse making off. Isso, porque nós temos, nesta era pré-internet, nós temos registros preciosos que mostram mudanças de direção, decisões que foram tomadas por cientistas, por literatos, enfim, por diversas outras funções que estão registradas e permitem aceder ao pensamento que estava por detrás. Eu queria trazer para os senhores, até aproveitando que o senhor está falando, trazer 2 exemplos, porque acho que a internet ela é importantíssima, tudo isso, a grande rede, tudo isso é importantíssimo, mas trouxe uma asepsia muito grande, talvez, para o fazer intelectual. Asepsia em que sentido? Você não vê a sujeira do texto. Nesse sentido. Então, eu queria trazer 2 exemplos. Aqui na Brasiliana, Biblioteca Brasiliana, Guito José Mindlin, nós temos, isso o seu José Mindlin me mostrou bom tempo atrás, o original de Grande Sertão Veredas, datilografado pelo Guimarães, corrigido à mão pelo Guimarães, rabiscado, anotado. Isso você não teria mais. Como eu tenho uma edição facsimilar do Wasteland, do poeta anglo-americano T.S. Eliot, todo datilografado é o facsímile do original, todo corrigido à mão pelo Ezra Pound. Nós também não teríamos isso. Você vai lá, deleta, marca, e você tem uma versão final limpa. Como eu disse, por isso que eu falei asséptica. Desumaniza de alguma forma, professora Beth? Ou estou exagerando demais, estou sendo muito purista? Em cima até em cima da arquivologia do que o Sr. Gil estava comentando. Pois eu preciso aqui fazer um meia-culpa. De que forma? Porque eu faço isso com os meus orientandos, eu faço isso com o meu próprio texto. Todos nós fazemos. Sim. Todos nós, no final das contas, fazemos. Sim, acabamos fazendo. E, de verdade, você perde um pouco esse percurso da construção da tua ideia. Nem é do texto em si, não, é do que está por detrás daquela produção. Tem aí alguns recursos que dá para você registrar digitalmente o que você apaga, versões diversas. Você pode imprimir aquilo. Também, mas você perde um pouco esse caráter emocional e pessoal que uma correção na mão dá, e é um registro histórico.
E esse registro realmente, ele se perde. Ele se perde, e aí é uma mudança social mesmo, uma mudança intelectual, cultural, coletiva. Exatamente. E em cima disso, nós estamos quase chegando ao final desse nosso primeiro bloco. Então, em cima disso, essa perda que a senhora comentou, o senhor Gil também falou, o quão longe chegamos, então, nesse sentido, com a tecnologia? O quão longe chegamos e o que isso representa? Para nós podermos já ir logo para o próximo bloco. A palavra já foi mencionada, eu diria que você caminha muito na desumanização. Na desumanização da arte, inclusive. Sim. Da desumanização da cultura em geral. Pensa, por exemplo, numa partitura musical, que é concebida, nota por nota, né? Exceto Mozart, que já escrevia direto, né? com correções. Exato. Né? Agora você eletronicamente some com isso. E você perde, às vezes, a fonte da inspiração. Sim, é por aí, professora Beth. Quer dizer, nós corremos esse risco, quer dizer, por um lado nós temos esse caminho. O que nos faz considerar que podemos não ter um risco assim é porque nós temos uma mudança geracional acontecendo junto. Sim, é verdade. E estes mais novos, vamos dizer assim, estão buscando outras formas de registrar o seu próprio percurso intelectual, cultural, social. Mas, de toda forma, acho que ainda a gente vamos chegar ainda mais longe. Sim, ainda temos um percurso grande aí. Muito grande. Então, ótimo, porque isso aí vai ser o tema do nosso segundo bloco. O diálogo faz um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.